Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast e lembra, cara, que eu tinha prometido gravar um podcast por dia, ou um a cada 2 dias, falando sobre o mercado. Eu não sei se eu vou fazer isso, bom, eu não estou fazendo, mas não sei nem se eu vou começar. Eu não sei nem se eu vou começar, porque... Por quê? Porque nem começou, essa é a verdade. Nem começou e já acabou. Essa é a grande questão. E do que eu tô falando, cara? Eu tô falando do mercado cripto, cara. Basicamente eu fui liquidado, eu perdi mais de 20 mil porque eu tinha alavancado. Eu não me arrependo, honestamente eu não acho que eu tomei uma decisão impensada, porque eu tava pensando, cara, ou eu deixo todo o meu patrimônio nisso e fico me estressando, ou eu deixo uma parte pequena e para valer a pena eu alavanco essa parte pequena, e foi o que eu fiz. Eu deixei uns 20% de tudo que eu tinha e alavanquei esses 20% 3 vezes, só que o mercado ele caiu muito, e como eu estava em uma altcoin, ela caiu bastante e eu fui liquidado. Mas parece que é a maior liquidação da história, parece que... Eu não sei, parece que foi 20 bilhões de dólares que foram liquidados, enfim, eu não sei direito. Mas o que eu sei é que basicamente uma turma tomou no cu. Eu incluso, mas eu já tinha tirado mais de 80% do meu patrimônio. E assim eu fico pensando, cara, e se eu não tivesse eu não tivesse alavancado, mas tivesse deixado todo o meu dinheiro nisso? Tá, eu não ia perder, porque ele caiu bem rápido, mas ele voltou para a posição que ele estava. Mas eu ia ficar bem estressado, eu ia pensar, caralho, eu tô esperando subir, o negócio cai e eu sei, sabe-se lá se ele vai subir. Então até preferi ser liquidado, porque honestamente eu não sei se eu vou continuar nesse mercado, nesse ciclo, ou talvez nesse mercado de modo geral, porque eu tenho estado nesse mercado há pelo menos, cara, eu tô há mais tempo nesse mercado do que eu tenho esse podcast, para vocês terem uma noção. Eu comecei esse programa, cara, eu não lembro quando que eu comecei, se foi no começo de 2020 ou se foi no meio de 2019. Eu acho que eu fiz assim, eu comecei no meio de 2019, aí eu meio que desisti, aí em 2020 eu comecei para valer. Não, foi assim, foi começo de 2020 que eu comecei. Eu comecei em 2020, eu acho, o final de 2019, aí eu parei, aí na pandemia eu comecei a fazer com frequência. E aí a coisa simplesmente foi indo, eu fui fazendo, e é isso. E é 5 anos, assim, basicamente foi isso aí, cara. Eu comecei a fazer o negócio, nunca mais parei. A princípio eu pensei, não, algum momento eu vou estourar e não sei o que, e depois simplesmente virou um hábito e eu não consegui mais parar. Mas enfim, basicamente foi isso. Eu perdi uma grana preta, não perdi uma grana preta com isso, mas eu perdi um dinheiro com isso, e eu tô nesse mercado desde 2019, basicamente, consegui retomar o raciocínio. Eu tô mais tempo investindo em criptos do que eu tenho esse canal, então, assim, a minha vivência no mercado cripto é maior do que com esse canal. Então, pra mim, ser liquidado foi tipo, putz, cara, não sei, agora não sei. Eu não sei se eu continuo. Pera aí. Cara, aí voltei. Cara, tinha o negócio do meu computador, a luzinha tava piscando e, cara, isso por algum motivo tava me fazendo perder o raciocínio, mas agora eu resolvi. Mas basicamente que onde eu tô querendo chegar é que eu tô investindo, eu tô mais tempo no mercado cripto
com esse canal. E parece muito tempo, né? Mas na verdade isso significa só entre aspas, 2 ciclos, o de 2021 e agora esse ciclo que nem terminou ainda, então é um ciclo e meio na verdade, não é tanta experiência assim. Mas se eu tivesse acertado, eu tinha 60 mil em 2021, se eu tivesse vendido, assim, é claro, vamos falar, impossível, não sei o que, mas vamos dizer que, sei lá, eu vi as coisas direito, fiz todas as análises corretas e vendi, sei lá, em dezembro de 2021 a 50 mil e recomprei, sei lá, em janeiro de 2023 a 15 mil e daí subiu. Eu já ia ter, sem precisar de alavancagem nem nada, sem precisar investir em altcoin, uns 300 mil fácil, só fazendo isso. Mas isso com dinheiro inicial, de daquele dia lá de trás. Mas eu errei e não fiz isso. Justamente porque eu não soube sair no momento certo. Então, basicamente, aquele ciclo de 2020, eu não quero ficar repetitivo, já falei isso aqui várias vezes, mas aquele ciclo, basicamente, o meu maior erro não foi sair no momento certo. E agora, eu tenderia a estar cometendo o mesmo erro que eu cometi naquela época, mas o que eu resolvi fazer? Ao invés de deixar todo o meu capital nisso, esperando uma última grande pernada de alta, que essa é a narrativa, né? Aconteceu a liquidação e agora a narrativa não, agora limpou o mercado e agora é para cima, entendeu? Antes de ter essa liquidação, a narrativa era, não, é Uptober, vai para cima, porque não tem... Tanto era essa narrativa que estava todo mundo alavancado, inclusive a maioria dos influenciadores aí que faz conteúdo tava todo mundo acreditando numa alta, tanto acreditando que alavancou e foi liquidado, e agora a narrativa não, mas agora que fomos liquidados, agora vai, porque agora é diferente. E eu gosto muito de um cara gringo que eu assisto que ele fala que o pessoal tende muito a cair nessa narrativa de this time is different. Não, agora é diferente, dessa vez é diferente. Eu vi o vídeo do Criptomaníacos falando, nossa, porque eu fui liquidado e eu fiquei puto, e aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei mais dinheiro e eu alavanquei de novo, porque agora vai... E eu pensei, meu Deus, cara, não sei, esses caras que estão... Eu acompanho esse cara desde 2020, há 5 anos. Eu sempre vi esse cara, de certa forma, como assim, um porto seguro de conservadorismo, assim, em questão financeira, né? Não, esse cara, ele é um cara mais pé no chão, assim, né? De todos os influenciadores, ele é o cara que mantém o pé no freio, até porque ele tem família e tudo mais. Se até esse cara tá se desesperando desse jeito, é porque eu acho que realmente não compensa. Eu não sei. Eu tô num momento que eu não sei o que eu faço. Se eu tento dar uma última chance ou se eu dou check-out. Já dei, na verdade. Eu estou em check-out, né? Porque o dinheiro que eu tinha era alavancado e eu fui liquidado. Perdi aquele dinheiro, mas a maioria eu já tinha tirado. Aí se eu quiser entrar no mercado, eu vou ter que pegar esse dinheiro que tá fora do mercado e realocar ele dentro do mercado de novo. E aí eu penso, para quê? Será que vale a pena? Eu não sei, porque o negócio simplesmente tá cabuloso. Tá cabuloso de diversas formas diferentes, porque eu simplesmente não, assim, não dá para saber. E uma coisa muito interessante, se você pegar, eu vou ver se eu até boto isso na imagem do, eu preciso, nossa, eu sou muito preguiçoso, eu não sei o básico de edição, senão eu podia fazer aquele negócio de compartilhar a tela para mostrar o gráfico e mexer no gráfico. Enquanto converso com a pessoa, fica o meu áudio, fica o gráfico, mas eu não vou fazer isso porque eu sou um cara preguiçoso. Então eu vou deixar um print só mesmo, que é assim que eu funciono. Mas se você pegar o gráfico do Bitcoin, você vai ver que as semanas entre um topo e outro, elas são meio parecidas. Então, por exemplo, entre o topo de 2013 e o topo de 2017, foi mais ou menos entre 205 e 210 semanas.
E agora, e daí entre 2017 e 2021 também foi entre 205 e 210 semanas. E agora, adivinha, entre 2021 e agora já se passaram exatamente 203, 204 semanas. Então, sabe, eu olho para isso e fico pensando, cara, eu não sei, eu tô numa sensação que acabou, entende? Eu tô numa sensação que é melhor eu deixar quieto e esperar, sei lá, para 2027, 2028. E ali agora tá todo mundo meio que querendo entrar na euforia, querendo falar, não, mas ainda não, ainda vai ter uma última grande pernada de alta, as coisas ainda vão acontecer. E todas as vezes que eu olho isso, pesquiso em fórum, olho para canal no YouTube, eu só consigo pensar, cara, eu já vi esse filme antes e ele não acabou bem. Porque em 2021 foi a mesma coisa. Eu lembro, em dezembro de 2021, tava todo mundo falando que o Bitcoin podia ir para 150 mil e que a coisa ainda não aconteceu de verdade. E, cara, o topo já tinha acontecido em outubro. E agora tá todo mundo falando a mesma coisa. Não, porque os 3 últimos meses do ano é que o negócio acontece, hein? São nos 3 últimos meses que a parada vai para frente. Então, assim, as coisas ainda não aconteceram de verdade. Elas vão acontecer ainda. Porque, historicamente, os últimos 3 meses do ano é onde vem a alta de verdade. Aí eu fico pensando, cara, em 2021 tá aí para provar que não. Outubro foi a alta, novembro e dezembro foi uma quedinha e 2022 foi puro sangue, entendeu? Aí eu fico pensando, cara, o próprio ciclo anterior não se comportou desse jeito. Ele fez o topo em outubro e a gente tá em outubro, entendeu? Aí o pessoal fala, ah, Uptober. Eu chamaria de Toptober, entendeu? Porque pelo menos em 2021 o topo foi em outubro. Foi em outubro, foi no final de outubro. E a gente já está no meio de outubro. Então, assim, você tem aí uma semana para acontecer um grande rally e tudo subir, ficar louco. E mesmo que isso aconteça, é uma semaninha e acabou. E mesmo assim eu não sei se vale a pena entrar, porque pode acontecer, mas o topo pode já ter acontecido. Não tem como saber. Não tem como saber. Mas eu já vi esse filme antes. E quem acredita na última grande pernada geralmente é quem fica preso no mercado, como eu fiquei em 2021. Justamente o que me prendeu foi esse pensamento de não, o grande topo ainda vai acontecer. E não é assim que funciona. Quando está todo mundo pensando o grande topo ainda vai acontecer, é porque o topo já aconteceu. E daí as pessoas criam sempre uma narrativa para se justificar que na verdade dessa vez é diferente, entendeu? Tipo, não, mas dessa vez o varejo não entrou ainda, então ele vai entrar e as coisas ainda vão acontecer. E honestamente, eu não sei, eu acho que não, sabe? Simplesmente não. Assim, seguindo a teoria dos 4 anos de ciclo, basicamente o topo aconteceu. E assim, até o cara que eu acompanho, o único cara que eu levo a sério é um cara gringo, não é nem brasileiro. É um cara chamado Blockchain Becker. Eu levo ele a sério porque se você pegar em 2021 ele foi um dos únicos que falou, cara, vai até uns 70, 80 mil e daí eu vou tirar minha grana e boa sorte para quem ficar. E ele falou exatamente isso, cara, pode subir mais, mas eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Ele falou, eu acho que chega a uns 80 mil no máximo, e chegou a, sei lá, 69 mil. Enquanto todo mundo tava gritando 150 mil, ele foi o único cara realista. Então eu respeitei esse cara. E ele, que ele tava otimista e tudo mais, ele mesmo falou, cara, se você considerar o ciclo de 4 anos, o topo vai ser amanhã. Eu tinha visto isso semana passada, alguma coisa assim. E, cara, aí de fato, né, você vê toda essa questão, você compara o número de semanas entre um topo e outro, você vê toda essa questão e ainda me acontece essa queda do nada, cara, não tem como continuar acreditando, eu vou acreditar o quê? Que dessa vez é diferente, mas foi acreditando que dessa vez era diferente, que não foi diferente em 2021, e
não que eu perdi dinheiro, mas eu deixei, eu abdiquei de um lucro de mais de 50 mil para um lucro imaginário, ensandecido de 100 mil, sabe? Nossa, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter 150 mil, sabe? Eu vou de 50 mil, eu vou ter 150 mil. O olho cresceu e no fim das contas eu acabei sem nada. Sem nada não, mas eu acabei com muito pouco. Então eu já vi essa história antes, eu já vi esse filme antes. E o que mais me dói é que no fim das contas, olhando para trás, foi só uma grande improdutividade. Tipo, eu tinha mais dinheiro no começo desse ano do que agora. Eu poderia ter vendido tudo em janeiro desse ano, que eu ia ter mais dinheiro do que agora, e eu podia estar aí há 6 meses com o meu dinheiro rendendo no Selic, enquanto o dólar desvaloriza e tudo mais, mas até aí eu não vou me cobrar tanto porque não tinha como saber, simplesmente não tinha como saber que o dólar ia baixar tanto e que o mercado ia ficar tanto tempo lateral. Só que agora, simplesmente, eu não consigo mais. Eu dei a minha última chance, eu já não estava mais aguentando ficar nesse mercado, eu já não estava mais aguentando ver esse mercado andando de lado. Então eu pensei, cara, quer saber? Eu vou vender um pouco todo dia. Tipo assim, todo dia eu vendia R$1.000. Eu comecei a fazer isso uns 20 dias atrás. E assim, se chegar num ponto onde eu vou basicamente vender tudo, eu vou deixar uma pequena parte do meu patrimônio alavancado, porque assim eu não vou ficar com peso na consciência. Se subir, subiu. E se não subir, a maior parte eu já tirei. E aí no último dia que eu ia vender a última parte, tipo, eu tava vendendo todo dia, aí chegou o dia que assim, eu ia vender e não ia ter mais o que vender. Eu já tinha vendido tudo do meu patrimônio e só ia restar a pequena parte alavancada. Nesse dia eu sou liquidado. Para mim isso foi muita coincidência, eu não sei. Talvez seja até um sinal, eu não sei. Eu só sei que, assim, em 2021 eu lembro que... Não sei porque eu tenho até hoje, eu acho que até falei isso em algum programa recente, mas eu estou esquecido. Que no final no final, assim, no finalzinho de 2021, virado para 2022, no ano novo, apareceu um sapo, eu achei engraçado, tirei fotos dele, eu tenho até hoje a foto desse sapo. E no começo desse ano, um sapo começou a encher o saco, eu tive que ir atrás, eu literalmente caçar o sapo e dar um fim nele. E, enfim, porque era aquele sapo martelo que fica fazendo barulho e me incomodava bastante. Mas alguma coisa dentro de mim falou, e se esse sapo for um aviso para você vender tudo, entendeu? No mercado cripto. E eu não sei porque que bateu isso, mas é porque eu tava, às vezes eu olho umas fotos antigas minhas por nostalgia ou coisas do tipo, e apareceu a foto daquele sapo. E aí eu lembrei, cara, esse sapo, né, ele apareceu e era ano novo e nossa, tava tudo legal, eu tinha dinheirinho sobrando, tava tudo certo na minha vida. E quem iria imaginar que as coisas iam dar tão errado, né? E aí ali, nossa, e aí agora apareceu um sapo de novo, mais ou menos no mesmo momento, tava tudo dando muito certo, tava com dinheiro. Será que o sapo é o sinal? E eu ignorei. E era, cara, no fim das contas, aquele sapo, ele era realmente, era como se fosse uma trombeta, assim, tipo, de aviso, ó, as coisas, o jogo vai virar, preste atenção. E eu não prestei, e cá estou eu, né? Pelo menos eu soube escutar o aviso antes tarde do que nunca, né? Aí agora eu não sei, né? Aí fica aquela coisa, né? Parte de mim fica com a vontade de realocar algum patrimônio para pegar uma última grande pernada, mas uma outra parte, a parte da experiência, olha e pensa, cara, talvez não aconteça. E honestamente, depois dessa liquidação, eu meio que perdi um pouco a vontade de realmente tentar algo para esse ciclo, porque não dá.
Até em dólar eu tô perdendo a vontade de deixar o dinheiro, porque o dólar só caiu o ano inteiro e sabe-se lá se ele vai continuar caindo. Honestamente, cara, essa eleição do Trump, para começo de conversa, eu já achei ela esquisita. E ela tá se provando ser um negócio muito estranho. Porque o cara ele tá fazendo as coisas de um jeito que parece que é pra sacanear o eleitor dele. Tipo, ele perdeu a eleição em 2020 por causa do Covid e do nada ele ganha, sabe? Eu achei uma vitória muito inorgânica. Mas aconteceu, ele ganhou. Só que não teve aquela. Quando ele ganhou em 2016, foi um negócio orgânico, foi um negócio legal. Quando ele ganhou ano passado, foi um negócio estranho, sabe? Não foi legal, sabe? Não foi, nossa, um cara diferente ganhou. Não, foi tipo, ele ganhou. Ué, mas ele não estava tão popular, ele não estava tão forte. Parecia que ainda mais com aquele negócio do Epstein lá, o sistema estava segurando as bolas dele, do nada ele ganha. Tá muito estranho. Uma galera comentou isso na época. E talvez seja isso, ele ganhou porque o sistema tem ele pelas bolas e meio que manipula ele para fazer essas merdas. Eu não sei. Talvez seja só teorias esquisos da minha cabeça, mas cara, ele entrou no poder, o dólar começou a cair, entendeu? O cripto começou a coisar, a ficar paralelo, andando de lado. Inclusive as criptos elas subiram um monte por causa da vitória dele, mas aí ele mesmo começou a sacanear com as criptos. E agora por causa dele também elas começaram a cair um monte por causa do tweet dele e eu não sei onde é que isso vai parar. Mas só sei que se aliar tudo isso à teoria dos 4 ciclos, meio que foi o ciclo, tá ligado? Porque de 2013 para 2017 foi aí umas 205 a 210 semanas. De 2017 para 2021 também 205 a 210 semanas. E agora faz 205, 203 semanas desde o ciclo, desde o topo de 2021. E aí, cara? Vai ser diferente dessa vez? A única vez que foi diferente foi de 2011 para 2013, onde o negócio ainda estava muito selvagem. Mas e agora? O ciclo vai alongar? Tinha uma turma que falava da teoria do alongamento dos ciclos e que não sei o que, e eles não alongaram, no fim das contas. Seguiu um alinhamento muito parecido com o de 2017. Inclusive tinha muita gente acreditando na teoria dos alongamentos dos ciclos e por causa disso a última grande pernada não tinha acontecido e no fim das contas o ciclo demorou igual aos outros, tipo ele entregou menos, mas ele não demorou mais para entregar. E agora a mesma coisa, entregou menos do que em 2021, a alta foi bem menor do que a alta de 2021, mas ele não alonga, eu não sei, eu não vejo ele alongando mais, eu não vejo motivo para isso acontecer. Mas enfim, é basicamente isso. Eu olho para esse cenário e ainda mais agora que foi liquidado, eu tô bem enviesado para acabou, né? Esse pensamento me deixa mais confortável. Mas eu ainda assim, eu tô um cara, eu me sinto numa posição neutra para falar com honestidade sobre isso. Porque eu posso colocar, cara, eu posso ir agora ali, pegar uns 50 mil e colocar em cripto, sabe? Eu posso fazer isso tranquilamente. Só que seria colocar quase todo o meu patrimônio nisso, basicamente todo o meu patrimônio nisso, e torcer para grande pernada de alta. E eu não consigo, eu não consigo fazer isso. Assim, eu poderia fazer com menos, mas aí é aquela história. Sabe? Seria me estressar para talvez não ganhar quase nada. Ou talvez perder. Ou talvez eu poderia colocar uns 10 mil e alavancar de novo. Mas honestamente eu não sei. A minha vontade de tentar qualquer coisa nesse ciclo, ela diminuiu muito. Porque muita coisa, cara. Primeiro, tá há 10 meses se arrastando, tá desde janeiro se arrastando, sem acontecer nada de diferente.
quando acontece uma coisa negativa, eu já estava saindo do mercado porque eu já não estava mais aguentando essa mesmice. Tive a ideia de alavancar mais para, assim, tá, eu vou deixar uma parte alavancada porque se subir, dá boa. Mas aí não só não sobe, como cai e liquida. Aí eu fico, cara, quer saber? Não está entregando mais. Entregou muito no começo do ano, mas acabou e não está mais entregando. E aí? O que eu faço? Sabe? Entregou por um momento pequeno. Eu poderia ter vendido no começo do ano e ter 100 mil na conta, não fiz isso. E, cara, e aí? O negócio vai fazer o quê? Além de ficar dando agulhada para baixo e liquidando as pessoas. Eu não sei. Eu honestamente não sei. Parte de mim, assim, acredita que já, assim, eu não vou cravar que já foi, mas há chances do topo ter acontecido e agora ser simplesmente aquele momento onde todo mundo fala de uma última grande pernada, e aí o preço ele começa a cair gradativamente, e daí daqui uns 6, 10 meses as pessoas vão olhar para trás e vão falar, realmente o topo ele já foi, e elas vão cair na real quando, sei lá, o Bitcoin tiver 80 mil e as altcoins estiverem muito, muito, muito pior. E aí falam, não, mas dessa vez é diferente por causa do varejo, porque o varejo não entrou ainda, mas vamos combinar que deixou de ser um mercado de varejo há algum tempo. Porque, assim, as pessoas elas comemoravam quando a BlackRock e outras grandes instituições bilionárias entravam, só que isso meio que tornou o mercado cripto um mercado tradicional 2.0, porque o mercado tradicional é controlado pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas, e agora que elas já entraram no mercado cripto e ele já ganhou tamanho, elas também controlam esse mercado, elas manipulam esse mercado ao seu bel prazer. Então, o varejo entrar, eu não sei como isso pode ser útil de alguma forma, porque o varejo já não é mais quem controla o mercado, são as grandes instituições. E mesmo que o varejo ele junto consiga, sei lá, ter um dinheiro até maior que as grandes instituições, elas, por serem poucas, coordenam as coisas de uma forma centralizada, enquanto o varejo ele é desordenado, emocional. Então é muito fácil para uma indústria simplesmente, em momentos certos, vender bastante para manipular o varejo e fuder com ele. Então eu não sei até que ponto esse ciclo pode continuar. Algo me diz que talvez ele continue, sim. Talvez venha uma última grande pernada. Mas eu não sei se vale a pena pagar para ver. Eu acho que se subisse muito, eu não sei se ia ficar mal, porque eu esperei tanto. Mas eu acho que eu não ia, porque eu fiz a minha aposta. Eu deixei lá um valor alavancado para essa grande subida. O que aconteceu? Uma grande descida. E daí ele desceu, liquidou e voltou. Mas e aí? Eu tentei. Aí eu vou ficar tentando de novo. Aí, sabe, eu boto todo o meu dinheiro esperando uma grande subida e acontece o que aconteceu em 2021. Ele vai caindo aos poucos e aí eu perco mais dinheiro. Ou eu tento alavancar de novo com uma quantidade menor e aí eu sou liquidado de novo porque o mercado ele resolve agulhar de novo. Então eu não sei, sabe? Eu fiquei meio que sem saída nesse mercado. Eu estava esperando as coisas acontecerem, aí eu não aguentei mais esperar e eu fui vendendo aos poucos e o mercado, depois dessa agulhada, continua lateralizando. Eu honestamente, cara, talvez nem que suba mais, sei lá, 5x na altcoin que eu tava com dinheiro, eu vá me sentir mal, porque, cara, foi muito tempo esperando e eu não sei. Eu não sei se dessa vez é diferente. E talvez não seja, entendeu? E honestamente, eu acho que a dor de ver o dinheiro... Ver que eu podia ter ganhado mais e não ganhei, eu acho que essa dor é bem menor do que a dor de perder o dinheiro que eu já conquistei, como aconteceu em 2021. Porque, tá, nossa, ai...
Eu tenho 50 mil, mas podia ter 200 mil. Estou sofrendo. É um sofrimento, mas você vê, sei lá, seus 50 mil virando 12 mil, é bem mais punk. Porque para você recuperar é muito mais difícil, é muito mais fácil você, com 50 mil, conseguir dobrar esse dinheiro e transformar em 100 mil, do que, sabe, esses 50 mil virar 12 mil e você querer transformar eles de novo em 50 mil. Isso é muito mais difícil. E eu não sou um cara que tem um puta de um salário que pode simplesmente todo mês aportar 10 mil e recuperar fácil o dinheiro. Não sou. Se eu fosse esse cara, eu já ia estar milionário agora. Então, eu acho que, pra mim, pelo menos, acabou. Eu não tenho mais emocional. Eu não sou mais um jovem sonhador que estava disposto a arriscar tudo, que não tinha nada a perder, como eu era há 4 anos atrás. E mesmo naquela época, no fundo, eu sabia que se eu errasse, eu ia ficar em uma situação bem difícil, e eu acertei. Eu fiquei numa situação bem difícil, bem complicada, bem aterradora, porque eu vi todo o meu patrimônio derretendo, e era nisso que eu achava que eu era bom em fazer, né? Eu sou bom em multiplicar o meu dinheiro, entendeu? E aí, quando eu vi aquilo que eu me julgava ser bom se provando a algo efêmero, eu fiquei bem mal de todas as formas possíveis. Então, eu acho que eu vou ficar de boa. Talvez o topo já tenha acontecido. Se não aconteceu, paciência. Mas se já aconteceu, dessa vez eu vou acertar o cu na mosca e ter vendido. Assim, basicamente, eu fui vendendo R$ 1.000 por dia do dinheiro que eu tinha investido nas altcoins. E no último dia, sabe? Tipo, no penúltimo dia, faltava, tipo, assim, mais R$ 2.000. Aí no penúltimo dia eu vendi mais 1.000. Chegou o último dia, aconteceu essa liquidação, voltou, mas não para o preço anterior. Eu pensei, foda-se, vou vender esses últimos 1.000. Vendi, e a liquidação, o dinheiro que eu tinha alavancado foi embora, né? Fui liquidado. E aí acabou, não tenho mais dinheiro em cripto. Pela primeira vez em anos eu estou completamente fora desse mercado. Na verdade não, eu fiquei fora desse mercado meio que por força do destino, porque eu vi o meu patrimônio caindo, e quando aconteceu o colapso da FTX, chegou o ponto que eu pensei, cara, não aguento mais, vou vender tudo. E agora talvez seja esse mesmo ponto. Naquela época eu vendi tudo, daí perdi toda a subida, porque eu achei que ia cair mais. Só que dessa vez eu não estou vendendo porque eu acho que vai cair mais, eu estou vendendo porque subiu e eu não sei se vai subir mais. E eu tentei acreditar que ia subir mais, e o que acontece? O negócio cai com tudo e depois sobe mais ou menos. Então eu não sei, eu simplesmente não sei, e é basicamente isso. Ou você paga para ver, ou você assiste de camarote as pessoas se arriscando e vendo o que vai acontecer com elas. É a escolha de cada um. Eu honestamente não sei qual vai ser a minha, mas sei que muito tempo passou, onde eu fiquei muito tempo às vezes torcendo para esse mercado como se fosse para um time de futebol, e eu vi que não vale a pena, sabe? É um mercado que ele entrega muito em momentos muito, muito específicos, e a maior parte do tempo ele fica parado, você não consegue tirar uma renda passiva com isso, então não é um negócio previsível. Pode subir, mas assim, pode cair, entendeu? E cada subida e cada queda, tipo, pode fazer você simplesmente mudar de vida para melhor ou para pior por anos, sabe? Você está numa moeda, ela num espaço de semanas sobe 1.000%. Só que se você compra essa moeda depois de ela ter subido muito, daí ela cai 90% e fica nesse preço que ela caiu por 3 anos, você fica preso no negócio. Então, sabe, acaba sendo um mercado muito de momento.
É bom para quem é jovem e quer tentar, mas eu já não vejo tanta diferença disso para um tigrinho. É mais estratégico, se você tiver ali um bom gerenciamento de risco, como eu tive, e saber onde você está pesando, onde você está pisando, você consegue fazer muita coisa boa. Mas é um jogo de paciência que eu já não sei se estou disposto a jogar. Até em dólar eu não sei se eu estou disposto a deixar o dinheiro, porque tá, pode subir, mas pode não subir, pode cair para 5 e aí? O Selic, pelo menos, enquanto ele está alto, eu sei que ele está alto, eu sei que ele vai pagar bem, por mais que seja um pouco dinheiro. Então, eu não sei. É isso, é um grande eu não sei. Para onde esse mercado vai, eu literalmente não sei. Eu honestamente já não estou me importando muito porque a minha pele já não está mais em jogo. Então é isso aí. E até aguardem cenas do próximo episódio. Ou verifique o gráfico, se não saber em tempo real o que está acontecendo também. Mas é isso aí. Não me sinto particularmente triste. Me sinto mais catatônico. Tipo, nossa, tanto tempo nisso para no fim das contas não ter conseguido tanto, né? Comparado ao que eu achei que ia conseguir, mais normal, né? Tratei isso de certa forma como um atalho e isso foi um erro, porque o atalho no fim das contas acaba sendo o caminho mais longo. Então o que eu vou fazer agora, eu não sei, cara, é pensar minha vida e minhas escolhas e enfim, esperar. Talvez, se for realmente o topo do mercado, em um espaço de tempo de 6 meses ele já vai cair um monte. E aí eu vejo o que eu faço daqui 6 meses, 10 meses, um ano. Até lá, sei lá, cara. Sei lá, cara. Mas é isso aí. Até a próxima e lá vamos nós para mais um possível bear market.